Oi, gente! Como vocês estão? Por aqui eu estou completamente empolgada com a leitura de hoje, porque hoje nós vamos falar a respeito de algo muito especial, de uma criação especial do nosso Deus chamado de arco-íris. E nós vamos entender um pouco mais a fundo o que é o arco-íris, qual é o seu significado, o que ele diz a nós a respeito do nosso Senhor. E, gente, de verdade, é apaixonante. Assiste até o final, que eu não tenho dúvidas que você vai amar também. Caso você tenha acabado de chegar aqui no canal, meu nome é Giovana Galego e eu tenho uma missão aqui. Eu quero ler junto com você a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas não simplesmente ler. Nós estamos lendo a Bíblia, encontrando Jesus em cada página e dessa forma aumentando o nosso amor por Ele. Se você tem gostado desses vídeos, se essa série tem te abençoado, deixa aí o like, compartilha com alguém que precisa conhecer a verdade e, por que não, deixa um comentário para mim aí dizendo como tem sido para você ler a Bíblia e encontrar as preciosidades a respeito do nosso maior amor em cada página das Escrituras. Agora, bora pro vídeo. Hoje nós vamos ler o capítulo 9 de Gênesis, do versículo 12 ao versículo 17. Uma vez que a palavra de Deus é extremamente preciosa e poderosa, as palavras do texto bíblico falam muito mais do que as minhas palavras. Então, por favor, se você puder, leia aquilo que nós vamos ler aqui hoje. Acompanhe também na sua Bíblia, ou se você não puder abrir a Bíblia neste momento, preste muita atenção na leitura, porque Deus pode falar com você na leitura muito mais do que durante a minha explicação, beleza? Então, enquanto você vai atrás aí de uma Bíblia e vai abrindo, eu vou contextualizar você. Entendemos até esse ponto da história que o homem e a mulher foram criados para serem amigos de Deus. Deus criou o homem e a mulher para amar o homem e receber o amor do homem e da mulher em resposta ao seu amor. Nós chamamos a isso de adoração. Deus criou todas as coisas para que o homem pudesse habitar, mexer, explorar e dominar tudo aquilo que Deus havia criado, mas em companhia do próprio Criador, em um relacionamento de intimidade. Nós nascemos para viver dessa forma e com o Criador e no Criador. Mas, por causa da desobediência e da traição do homem ao amor do seu Criador, o homem vai escolher viver longe da presença de Deus. Ele vai escolher viver na contramão do Senhor. E aquele que então era amigo de Deus torna-se inimigo de Deus. E por ser inimigo de Deus, toda a sua natureza agora é contrária à natureza do Senhor. Então, se o Senhor é perfeitamente bom, nós somos maus. Se o Senhor tem boas intenções, nós temos intenções egoístas e orgulhosas. Se Deus produz vida, nós produzimos morte. Essa é agora a realidade do homem e da mulher que Deus havia criado. Mas Deus, por ser tão amoroso, tão bondoso e por amar tanto a sua criação, tem um plano de restauração, um plano para que eu e você pudéssemos ser amigos de Deus e então finalmente viver em perfeita harmonia com o Senhor para toda a eternidade, cumprindo com a vontade de Deus. E esse plano, ele vai ser executado através de um justo, de um santo, um homem justo, santo, perfeito, autor da vida, aquele que teria direito de entregar a vida por mim e por você, precisaria se sacrificar. Para isso, Deus vai enviar então o seu próprio Filho para a terra. O próprio Deus vai encarnar no corpo de um homem e vai entregar a vida por mim e por você. Mas para que esse justo, esse santo pudesse vir ao mundo e ser sacrifício em meu e em seu lugar, Deus vai construir todo um panorama apropriado para que ele venha. É por isso que em cada geração, Deus mantém ao menos um homem fiel, um homem que sinceramente deseja amar a Deus, mesmo não conseguindo, por causa da sua natureza pecaminosa, deseja sinceramente conseguir. Na geração do dilúvio, por exemplo, esse homem foi Noé, um homem considerado justo, obediente ao Senhor, um homem que sinceramente desejava amar a Deus e ser amigo de Deus. E é por isso que o próprio Deus vai compartilhar com ele os seus planos, avisando Noé que traria um dilúvio, um juízo sobre a terra, porque a humanidade estava por demais perversa, havia muita violência e muita maldade. Deus compartilha esse plano com Noé, mas compartilha também um meio de Noé se salvar. Noé deveria construir uma arca e se refugiar dentro dessa arca, junto com a sua família e alguns animais, porque Deus daria continuidade ao seu plano. Um detalhe importante é que Noé é esse homem justo que continua carregando no coração
um desejo sincero de amar a Deus. Ele carrega no coração também uma esperança. Ele carrega a esperança desse Salvador que viria, desse justo que nasceria. Porque desde o Jardim do Éden, Deus já havia prometido a Adão e a Eva que enviaria esse descendente, esse homem, essa semente do ventre da mulher que derrotaria o inimigo do homem e da mulher, restaurando a nossa amizade com o Senhor. Essa esperança foi sendo passada de pai para filho até que chegou em Noé. Então Noé é um homem justo que sinceramente deseja amar a Deus e é o homem que carrega uma esperança. E é por isso que Deus vai guardar ele dentro da arca. O dilúvio vai acontecer, toda a humanidade, todo ser vivente que respirava na terra vão ser exterminados, mas Noé permanece vivo, tem a sua vida protegida e resguardada pelo próprio Deus através de uma arca. Noé, sua família e os animais que Deus havia enviado para a arca. O dilúvio passou, as águas secaram, a terra está pronta para ser novamente habitada. Noé e a família então saem da arca e começam um novo ciclo aqui na terra. Uma nova terra, uma terra que foi limpa pela água do dilúvio e que vai dar continuidade ao plano de Deus. Talvez, durante o dilúvio, Noé possa ter pensado, será que Deus não cumprirá a sua promessa? Porque se ele está exterminando todo o povo, de onde virá esse homem que se sacrificará por nós, para que finalmente possamos ser amigos de Deus? Noé pode ter cogitado isso diante da possibilidade do dilúvio e do extermínio de toda a humanidade. Mas, sabendo disso, Deus já avisou a Noé que faria com ele uma aliança após o dilúvio. E o dilúvio passou e o momento da aliança chegou. Deus de fato faz uma aliança com Noé, prometendo que nunca mais exterminaria todas as coisas dessa forma, por meio de uma catástrofe natural. E dessa forma, ele mantém viva a esperança no coração de Noé de que chegaria o dia de vir o grande Salvador, a semente que restauraria o nosso relacionamento com o nosso Criador. Se você quer entender melhor essa questão da aliança, eu indico que você assista o vídeo anterior a esse, em que eu falo a respeito da aliança de Deus com Noé. Se eu não me engano, o título do vídeo é Deus tem um pacto com você. Algo assim. Eu vou deixar aqui na descrição o link. Já aproveitando que eu tô falando da descrição, eu sempre deixo na descrição dos vídeos, gente, o texto que foi lido aqui, as referências bíblicas complementares que eu usei para chegar no raciocínio que nós estamos conversando aqui. Deixo também um resumo da história que está sendo contada e deixo disponível um plano de leitura bíblico anual para te ajudar a ler a Bíblia aí por completo, beleza? Mas então vamos lá. Uma vez que nós já conhecemos a aliança que Deus fez com Noé, agora vamos de fato à leitura do texto. Versículo 12. E Deus prosseguiu: Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. Veja, Deus está atribuindo a essa aliança um sinal. E sabe o que é especial? Que esse sinal não serviria apenas para Noé, seus filhos e para aqueles animais, mas serve também para todas as gerações futuras. Então, o sinal da aliança que Deus fez com Noé também é um sinal da aliança que Deus tem comigo e com você. Então, se eu fosse você, eu verdadeiramente gostaria de compreender esse sinal, porque ele diz respeito a uma aliança que Deus tem com você também, e não apenas com Noé. E aí, vamos entender uma coisa. Toda aliança envolve um sinal. Nós precisamos compreender qual é o propósito do sinal. O propósito do sinal é trazer a memória. Então, eu trago algo à memória. Quando eu estabeleço um sinal, eu trago à memória um compromisso que foi estabelecido. Por exemplo, um sinal clássico que eu sei que você vai entender, a aliança de casamento. Então, quando eu vejo alguém usando uma aliança, eu entendo que essa pessoa tem compromisso com alguém, né? Se é na mão esquerda, já é casado, se é na mão direita, costuma ser noivo ou namorado, mas a ideia de ter uma aliança no dedo traz à memória o entendimento de que aquela pessoa está em compromisso com alguém. Então, o sinal, ele traz à memória algo que foi estabelecido. Então, o sinal, gente, ele é algo que a humanidade está muito habituada com isso. Ela olha para esse elemento, ela olha para esse símbolo, para essa figura e aquilo traz uma memória. Então, Deus está firmando com Noé, com a criação, comigo e com você, um sinal, algo visual que quando nós olharmos, aquilo deve nos trazer algo à memória. Então, que sinal é esse? Vamos ao versículo 13.
O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Então, gente, o sinal da aliança que Deus fez com Noé, com a terra, comigo e com você é o arco-íris. Aqui na Bíblia está como arco. Nós sabemos que diz respeito ao arco-íris porque Deus está falando de um arco que colocou nas nuvens e porque quem entende de fato o que é um arco-íris sabe que o arco-íris não é só aquele semicírculo que a gente está acostumado a ver quando olha para o céu, mas é um arco completo. Como assim, Gê? Eu nunca vi isso. É porque geralmente nós visualizamos o arco-íris quando ele está mais baixo, mais próximo à terra. E aí a luz do arco-íris, ela se dissipa pela terra, pelo chão, e aí a gente só consegue ver metade da imagem. Mas quando esse arco-íris se forma numa região mais alta, eu vou colocar uma foto aqui para você ver como fica, ele fica bem claro que é um arco completo. Gente, isso é muito bonito porque é perfeitamente uma aliança, como nós conhecemos, é um círculo completo. Primeiro de tudo, gente, é muito interessante porque o arco-íris ele é um efeito óptico. A gente fala até que é uma ilusão de óptica, ele não existe de fato, não é algo concreto, mas é um efeito luminoso, a gente observa ele, é um fenômeno. E isso é muito precioso, porque vocês vão ver que Deus, ele simplesmente usou dos recursos que ele já havia criado para fazer uma obra de arte que comunica comigo e comunica com você uma aliança que ele estabeleceu. E olha como ele é formado. Então agora a gente vai usar a nossa capacidade de imaginação, tá bom? Para que fique mais fácil compreender. Eu quero que você imagine o Sol e quero que você imagine a luz solar saindo do Sol. Você pode imaginar essa luz saindo como uma seta, por exemplo, como uma linha. Uma linha saindo do Sol é a luz saindo do Sol. Essa luz vai ser chamada pela física de luz branca. E nós sabemos pela física que a cor branca é a junção de todas as cores, certo? Então eu quero que você imagine que uma linha está saindo do Sol, ela é a luz solar, essa linha é a luz branca, e que você saiba que dentro dessa linha existe um conjunto de outras linhas menores com características específicas, mas elas estão caminhando todas juntinhas, formando uma única luz que nós chamamos de luz branca, que é a luz que sai do Sol. Essa luz, sem chuva, sem o fenômeno aqui que nós estamos descrevendo, ela vai vir até a Terra e então nós vemos a iluminação solar como nós estamos acostumados. Mas agora vamos supor que choveu. E aí depois de um momento de chuva, um período de chuva, a chuva começou a cessar e algumas partículas de água ainda se encontram no céu. E aí, o que acontece? Essa luz branca, essa linha que você estava imaginando, ela agora vai perfurar a gotícula de água que está lá no céu. Quando ela perfura essa gotícula de água que está lá no céu, ela muda de meio, ela muda de ambiente. Quando a gente muda de ambiente, a gente muda de comportamento. Então, essa luz branca, essa luz que está saindo do sol, ela agora vai mudar de comportamento. Então, se antes todos os tipos de luzes, todas as cores, todas as linhas estavam empacotadas na chamada luz branca, agora que mudou de meio, elas vão desempacotar. A gente chama esse fenômeno na física de refração. Eu não vou entrar em mais detalhes aqui porque não é o propósito do vídeo. Mas quando ela entra na gotícula de água, então ela vai se abrir. E aí todas as outras linhazinhas, todas as outras luzes que estavam dentro da luz branca, elas vão se distinguir. E aí quando ela sai da gotícula, porque lembra, a gotícula é uma bolinha. Então a luz solar, a luz branca entra, ela se abre, né, em várias cores, e aí quando ela sai da gotícula, ela abre um pouquinho mais e forma então aquele arco colorido com faixas coloridas que nós visualizamos. E aí existem alguns detalhes. Você sabe que o arco é circular, obviamente. Para que a luz saia em um formato circular, na hora que esse feixe de luz branca do sol incide na gotícula, ele vai incidir com 40 a 42 graus. Eu estou falando sobre a inclinação dessa luz incidindo na minha gotícula. Gente, por que eu estou dando esse detalhe? Porque você vê a preciosidade disso, como de fato existe uma mente inteligente por trás desse fenômeno, é algo muito específico, é algo precioso. Precisa entrar na gotícula com uma angulação específica para que a luz colorida que sai forme um arco.
Gente, essa mente inteligente é o nosso Criador, é o nosso Senhor. Ele fez uma obra de arte nas nuvens para ter um sinal entre mim e entre você. Ele colocou literalmente uma aliança nos céus para que eu e você possamos olhar para essa aliança e lembrar daquilo que ele falou a Noé, daquilo que ele prometeu a Noé. O arco-íris só acontece porque a luz solar está incidindo em uma gotícula de água. E a gotícula de água está ali por causa de uma recente chuva. Então, olha só que lindo é essa mensagem. Deus está dizendo, a chuva virá, mas sempre após a chuva haverá um sol. Haverá esperança, porque eu prometi a Noé, a seus filhos, a seus descendentes, aos animais, a toda a terra e a criação, que eu nunca mais destruiria o mundo com a chuva, com uma catástrofe natural. Eu prometi. Então, gente, quando nós olhamos para o arco-íris, quando depois de uma chuva nós encaramos o arco-íris, Deus está comunicando: eu ainda estou dando a você uma chance. O arco-íris é um sinal de misericórdia. A vida ainda continua, porque eu prometi a vocês que não exterminaria mais todas as coisas, como fiz no passado. Olha só que interessante. O arco-íris, quando essa luz, ela se dissipa, né? Ela se abre em várias outras luzes com outras cores. Ali, os cientistas dizem que existe uma infinidade de cores, que não são apenas 7, mas infinito de cores. Gente, nosso Deus, ele não tem começo, ele não tem fim. Ele é eterno, ele sempre existiu. Outra coisa muito interessante é que ainda que seja uma infinidade de cores, ainda que sejam cores infinitas, o olho humano só é capaz de identificar 7 dessas cores. E é por isso que quando a gente olha para o arco-íris, a gente vê de forma limitada 7 faixas. Porque a gente só é capaz de ver 7 cores. E o que é tão precioso nisso? O número 7 na Bíblia é um número que está relacionado à perfeição. Então, toda vez que a Bíblia menciona o número 7 ou o número 10, Deus está querendo falar sobre perfeição, sobre plenitude, completo, perfeito, pleno. E aí, olha que interessante. O sinal que Deus fez com o homem, ele é perfeito. Por quê? Porque ele provém de Deus que é perfeito. A obra diz muito sobre o autor. Então, o arco-íris ele tem 7 cores, diz respeito à plenitude, diz respeito à perfeição, porque assim é o nosso Deus, perfeito, completo, pleno. Muito diferente do homem. O homem é imperfeito. Deus gera vida, o homem gera morte por onde passa. Na Bíblia, o número do homem é o número 6. Por quê? Porque mostra a imperfeição. Ainda que o homem tente, ele jamais alcança o 7, porque ele jamais chega à perfeição, porque somente Deus é perfeito. Já o homem, por causa da corrupção do pecado, ele é imperfeito, sendo representado pelo número 6. Como eu já falei para vocês, o arco-íris é, na verdade, um círculo completo. E o círculo, você já deve ter escutado falar por aí, que também diz respeito à eternidade, ao infinito, porque ele não tem começo e ele não tem fim. Então, isso também fala da eternidade do nosso Senhor. Gente, é apaixonante, não é? É incrível. Sabe, deixa eu falar uma coisa pra você. Em Gênesis 1, Deus cria o homem e dá ao homem uma ordem, que na verdade é uma bênção, para que o homem domine sobre a terra. Quando Deus está falando isso, Deus está também aprovando e desejando que o homem explore aquilo que ele criou. Que o homem estude e procure entender aquilo que foi criado pelas próprias mãos do Criador. À medida que nós fazemos isso, nós conhecemos o nosso próprio Deus. Entende a preciosidade disso? Mais uma vez eu repito, a obra diz muito sobre o seu autor. E Deus é o maior dos artistas, gente. Ele criou o arco-íris. Que obra maravilhosa que comunica muito a respeito do seu autor, o meu Senhor, o nosso maior amor. Versículo 14. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies.
Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Gente, olha que precioso. Eu já falei aqui que quando nós olhamos para o arco-íris, nós devemos lembrar do nosso Deus, porque ele é um sinal da aliança que ele fez conosco. E uma vez que nós temos conhecimento disso, é impossível não lembrar do Senhor quando nós olhamos para o arco-íris. Mas olha que especial. A Bíblia está dizendo pra gente no versículo 14 que é Deus que se lembra da aliança conosco quando ele vê o arco-íris que ele mesmo formou. Ele mesmo colocou o arco nas nuvens. E quando ele olha para o arco dele, ele então se lembra da aliança conosco. Gente, Deus, quando olha para o arco-íris, está lembrando de mim, está lembrando de você. É óbvio que esse lembrar, eu já falei aqui num outro vídeo aqui no canal, que esse lembrar é uma forma humana de descrever algo a respeito de Deus. Deus se manifesta aos homens através da sua palavra, ou seja, ele fala na língua dos homens para que a gente consiga saber a respeito dele. Então, algumas palavras aqui, elas não vão fazer muito sentido com a pessoa de Deus, porque Deus não se esquece de nada, entende? Ele é eterno, ele é Deus, ele é o criador de todas as coisas, ele está fora do tempo. Então, não é que ele se esquece da gente e da aliança, não é esse o ponto. Mas o homem não consegue expressar isso de outra forma, nós somos limitados. Então, nós vamos usar as palavras humanas para entender um pouco, um reflexo a respeito desse Senhor, desse nosso Deus poderoso. Entende? Então a Bíblia está dizendo, Deus disse isso para Noé, quando eu colocar o meu arco nas nuvens, eu me lembrarei da aliança que tenho com vocês. Na próxima vez que chover e você conseguir visualizar um arco-íris, que é uma coisa mais linda, que você não só veja e ache lindo porque aquilo encanta os seus olhos, mas que somado a isso, você se maravilhe com isso, porque você sabe que essa beleza, ela não termina em si só, ela tem um significado, ela tem um propósito, ela tem a ver com um Deus que está se lembrando da aliança com você, e você está lembrando dele porque está vendo o sinal dessa aliança. Então que a próxima vez que você olhar para um arco-íris, você se lembre do seu maior amor, porque você pode ter certeza que o seu maior amor está lembrando de você neste exato momento. Versículo 16. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Finalizando a aliança de forma formal e oficial, Deus vai relembrar aquilo que ele havia prometido, o sinal que ele havia estabelecido a respeito dessa aliança e os envolvidos nessa aliança. Então ele faz um resumo daquilo que ele tinha dito a Noé, dizendo que jamais destruiria novamente a humanidade com um desastre, uma catástrofe natural. Essa aliança estava sendo feita entre o próprio Deus, Noé, seus descendentes e todos os seres vivos da terra. E essa aliança é marcada por um sinal, por um arco que o próprio Deus coloca nas nuvens. Então, o arco nas nuvens diz respeito à misericórdia de Deus para com a sua criação. A misericórdia de que Deus está dando tempo, porque ele cumpriria o seu plano, enviaria o seu filho, que morreria pelos nossos pecados e restauraria a nossa amizade, a nossa conexão, o nosso relacionamento com Deus. De fato, Deus cumpriu. E por ter cumprido, nós agora vivemos a nova aliança, que eu também falei mais em detalhes no vídeo anterior, no último vídeo que eu postei, que eu vou deixar aqui na descrição. Mas essa nova aliança diz respeito ao sacrifício dessa semente que derramou o seu sangue, e através do derramar de sangue, o derramar da vida do próprio Deus, encarnado em corpo humano naquela cruz, o perdão agora está acessível, está disponível para mim e para você. E quando nós aceitamos o perdão divino, nós então nos arrependemos, confessamos o nosso pecado para que possamos ser limpos de toda a iniquidade que existe no nosso coração. E o Espírito Santo de Deus começa uma obra de reparo, uma obra de restauração, nos ensinando a vivermos como amigos de Deus, algo que Jesus conquistou na cruz por nós. E como toda aliança tem um sinal, a nova aliança também tem um sinal.
E esse sinal está na Santa Ceia. Algo que nós fazemos nas igrejas, tomamos a Santa Ceia como uma forma de trazer à memória aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Nós comemos o pão e bebemos do cálice, que pode ser um suco de uva, pode ser um vinho, depende de como a sua igreja costuma levar a Santa Ceia, mas a ideia é que ao comer do pão, você lembre-se que Deus entregou o próprio corpo, o corpo do seu próprio filho naquela cruz, por mim e por você. E que ao beber do cálice, você lembre-se que o sangue de Cristo foi derramado para a limpeza dos nossos pecados. E é por causa do derramamento desse sangue que agora eu e você recebemos o perdão de Deus e podemos nos tornar amigos de Deus. É por isso que a Santa Ceia é um momento tão especial. E quando nós tomarmos a Santa Ceia, devemos lembrar daquilo que Cristo fez. Não somente daquilo que Cristo fez, mas daquilo que Ele prometeu quando tomou a última ceia, dizendo que voltaria a tomar essa ceia, voltaria a tomar do cálice, quando eu, você e todos os filhos de Deus estivéssemos com Ele na glória, ceando junto com o Pai. Esse dia chegará. Por quê? Porque depois da chuva vem o sol. Mesmo depois de uma tempestade, ainda existe vida, ainda existe esperança. Ainda que as coisas aqui sejam muito difíceis e haja vestígio de morte por onde a gente passa, depois da tempestade, há vida. Depois desse período aqui na terra, há vida eterna com Deus para aqueles que creem em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Mesmo depois da chuva, ainda existe sol.